Apocalipse capítulo 3, versículo 21 e 22. Amém? Quem achou, diga glória. Diz assim a palavra do Senhor: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Quando ele já sentar dando glória. Agradecer a Deus, ao pastor Roberto por mais essa oportunidade. Confesso aos irmãos que quando a gente chega aqui em cima a boca fica seca, né? Mas eu sei da responsabilidade que está nos meus ombros agora, mas que o Senhor cresça e eu desapareça. Esse texto está dizendo para mim e para você: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Nos últimos dias, nós temos visto alguns acontecimentos que têm deixado muitos de nós apavorados, até perplexos, com medo, por tanta tragédia que tem acontecido. E o título dessa mensagem hoje é: nos últimos dias da humanidade, nós temos 7 características da igreja nos últimos dias. Quem crê aqui que Jesus já está vindo buscar a igreja, dá um glória. Quem é a noiva de Cristo aqui, balança a mão assim e dá um glória. Quando nós falamos que Cristo virá buscar a sua igreja, como tem sido falado há milhares e milhares de anos, nós temos a certeza e a convicção que Jesus virá buscar a sua igreja. E se nós somos a noiva e Ele é o noivo, a noiva deseja que o noivo venha encontrar a noiva. Verdade ou mentira? Quando nós olhamos nos últimos dias, aqui eu fiz alguns tópicos aqui, para a gente ter um pouquinho da noção como nós somos a geração do arrebatamento. Nós estamos próximos a encontrar com Cristo, porque a Escritura nos fornece dados e nós vemos o que tem acontecido. Quem lembra da tragédia de Brumadinho aqui, dá um glória. Quem lembra das enchentes no Rio aí, dá outro glória. Quem lembra agora, nesses últimos dias, a morte do menino Juan, que aconteceu aqui em Brasília? Quem lembra, dá um glória. Quem lembra da morte da menina aqui em Planaltina de Goiás e aquilo que aconteceu com seus irmãos, dão glória. Quem lembra da morte do pastor, marido da Frodilis, dão glória. Querem a legalização do aborto e agora no STF aprovaram ali uma medida que se chama-se ADO 26, que nos proíbe de pregar a palavra. Tudo aquilo que está falando sobre homossexualidade, sobre bigamia, sobre tudo aquilo que a palavra nos dá a veracidade, estão tentando colocar uma mordaça na igreja, verdade ou mentira? Mas a palavra vai dizer também que nesses últimos dias, enquanto muitos vão, aleluia, abandonar a fé, onde muitos, aleluia, vão retroceder, mas existe uma igreja remanescente, existe uma igreja fiel, que pela perseguição, pelas lutas, não vai deixar de pregar o Evangelho. Nós veremos agora a diferença do que serve ao Senhor e do que não serve. A primeira característica que eu quero deixar aqui para os irmãos é a perda do primeiro amor. Nós vivemos hoje na humanidade, existe amor, irmãos? Sim. Existe amor entre nós? Sim. Mas existe uma inversão de valores, onde pessoas têm amado mais o seu cachorro, preste bem atenção aqui, mais o seu cachorro do que o seu próprio filho. Tem deixado, aleluia, de amar o seu pai, a sua mãe, estão, aleluia, amando mais as coisas deste mundo. E isso é o primeiro tópico que está mostrando que Jesus virá buscar a sua igreja, porque o amor tem se esfriado, e não é lá fora, não, é aqui dentro, é dentro da própria igreja. A perda do primeiro amor, primeiro tópico, filhos. A palavra vai dizer que o pai que ama corrige o seu.
O pai que ama corrige o seu? Tem acontecido isso? Tem acontecido isso nos lares? Onde o não é uma afronta para os filhos, onde a sociedade implantou leis. Você pode corrigir seu filho em público, você pode dar uma palmada no seu filho aí no shopping, você pode puxar a orelha dele aí, não. Isso é a perda do amor, porque o pai que ama corrige o seu filho. Se está errado, está errado, se está certo, está certo. Meu filho, você errou, você vai ter que pagar seu erro. Eu estou aqui contigo, nós vamos andar, nós vamos marchar juntos, mas você tem que pagar pelo seu erro. É impossível nós vermos aqui agora que a perda do amor além com os filhos vai afetando o casamento. Existe, irmãos, isso aqui é muito sério. Existe pessoas, preste bem atenção, não se escandalize, que estão deixando de ter intimidade com suas esposas e têm namoradas virtuais. Existem pessoas que estão, aleluia, tendo o seu casamento como se fosse qualquer coisa. O seu casamento, aleluia, ele é fidelidade, ele é amor, ele é graça. E se o seu casamento não está embasado com Deus, se não está junto com Jesus, Jesus não está nesse negócio. Esse negócio de elogiar mulher de fulano que é boa, esposo de fulano que é bom, é mentira de Satanás. Porque o seu casamento é bênção do Senhor. Foi o Senhor que te entregou. Aí depois que afeta os filhos, que afeta o casamento, está afetando o amor ao próximo. Se a dor do seu próximo não te comove, vem aqui na frente e aceita Jesus. Se a dor do seu próximo, ela não traz você a um pensamento, uma realidade que hoje você está vendo ele naquela situação, mas se você tiver amor dentro do seu coração, você vai dizer, ele está caído aí, mas assim como Deus me levantou, Deus também vai levantar. Quando nós vemos isso, a perda do amor, quando nós deixamos de corrigir nossos filhos, deixamos de valorizar nosso casamento, deixamos de amar o próximo, nós estamos perdendo o amor. Isso é o primeiro tópico sobre a vinda de Cristo. Cristo vai vir buscar uma igreja embasada na sua palavra, uma igreja que ama o próximo. E se você ama o próximo, você prega. Se você ama o próximo, você, aleluia, anuncia o evangelho. Se você ama o próximo, você, aleluia, traz uma palavra de alento ao seu coração. Porque nós não somos juízes. Nós vivemos numa geração que vai dizer lá em Mateus 24:12, Jesus já havia revelado isso dizendo, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O cristão que já perdeu o seu primeiro amor, possui de certa forma a característica da igreja de Efésios. Nós estamos vivendo nos últimos dias, irmãos, onde nós estamos valorizando mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Um culto como esse, nós estamos vindo aqui a aprender do Senhor, para que eu e você enchemos desta palavra e transmitimos lá fora para o que está caído. Se eu e você não sairmos por essas portas, cheio do amor e da graça do Senhor, e anunciar o Evangelho, nós chegaremos diante do Senhor com as mãos vazias. Para ganhar tempo, o segundo tópico, é a fidelidade no meio ao sofrimento e à perseguição. Quando nós vemos essas leis que estão sendo aí, aleluias, moldadas, escritas pelo homem, está nos mostrando o cumprimento da palavra, que está nos anunciando que eu e você precisamos estar cheios de Deus, cheio da palavra, cheio da graça, porque virão dias que querão, aleluia, fechar a igreja, vão querer tomar a sua Bíblia, vão querer te perseguir no seu trabalho, vão querer, aleluia, ou você nega a Cristo, ou eu tomo o seu emprego concursado, ou eu tiro você da Caixa Econômica, ou eu tiro você, aleluia, do seu emprego. Aí vamos ver quem é crente fiel.
Não adianta eu vir aqui falar que Jesus vai abrir uma porta, que Jesus vai fazer. Jesus disse para mim hoje de manhã: eu quero que você fale da minha vinda, que a minha igreja precisa entender uma coisa: os sinais estão no seu vizinho, os sinais estão na nossa própria cidade. Olha isso que aconteceu aí com esses meninos, é normal. E nós, até quando nós vamos ficar enclausurados dentro de uma bolha, achando que a igreja de Cristo ainda tem muito tempo nessa terra? Não, o tempo está findando, Jesus já está às portas e virá buscar o seu povo. Nós precisamos entender isso. No meio do sofrimento, quem disse que você não ia ter luta? Quem disse que você não ia ser perseguido? Quem disse que você não poderia enfrentar um desemprego, uma enfermidade, um divórcio, uma luta conjugal? Quem disse? A Bíblia diz que nós teríamos aflição, mas tem bom ânimo. Olhamos para a igreja do século 21, a igreja está desanimada, porque a igreja não está ansiando pela vida do noivo. A igreja está querendo, aleluia, as coisas dessa terra, mas essas coisas da terra passarão. Mas aquilo que Deus tem para mim e para você é eterno. Aquilo que Deus tem para mim e para você é eterno. O sofrimento e a perseguição é que a palavra está dizendo em Mateus 24:9. Jesus diz: serei odiado de todas as gentes, e por causa do meu nome, a igreja da última hora poderá ser perseguida e sofrer pelo nome de quem? Jesus. A diferença nessa terra pecaminosa é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela é a luz depois de Jesus nessa terra. Quantas pessoas te procuram e pedem oração? Quantas pessoas, eu vou para a igreja hoje com vocês, sabe por quê? Porque você é a luz. No meio da perseguição aí que você vai avante. O desemprego chegou, mas eu vou adorar. A crise no meu casamento chegou, mas eu vou adorar. Essa é a diferença minha e sua. Fidelidade, diga comigo, fidelidade. Em meio ao sofrimento. Ser fiel a Deus com a geladeira cheia é boa. Ser fiel a Deus com um carro bom, beleza. Ser fiel a Deus, aleluia, com a conta recheada de dinheiro, o pastor vive falando isso que é bom. E na hora que chega a escassez? E na hora, se você olhar para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que homens que tinham tudo para murmurar, reclamar da sua caminhada, eles ficaram fiel à palavra e o seu chamado com Deus. Quer ver João Batista, filho de sacerdote, primo de Jesus, Jesus 100% homem. Mas a Bíblia vai dizer que ele não está sentado, acomodado, ou que está procurando Jesus para murmurar alguma coisa. A Bíblia vai dizer que ele está no deserto comendo o quê? Gafanhoto e mel silvestre. Quando nós olhamos então, agora também nós vamos ver, aleluia, José, filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão, uma descendência patriarcal poderosa. Mas a Bíblia vai dizer que José é vendido, que José fica preso. A Bíblia vai dizer que ele passa provas, mas ele continua fiel. Sabe por quê? Porque depois da prova, da perseguição, da luta, tem vitória. Deus vai exaltar, vai colocar no lugar sentado aos príncipes, e você será a diferença pelo Evangelho de Cristo. Um Evangelho sem luta não existe. O evangelho sem perseguição não existe. E quando nós vemos essa perseguição que está, aleluia, a cada dia, nós estamos vendo que Jesus está às portas, que Jesus virá buscar a sua igreja. Mas se uma noiva não anseia para a vinda do noivo, o que está de errado? O que está acontecendo? Porque quando fala que Jesus está voltando, que Jesus está buscando a sua igreja, tem gente que fica triste. Tem gente que baixa a cabeça e fala: meu Deus, mas o Senhor já está voltando. Mas eu nem comprei minha casa, eu nem fiz isso, eu nem fiz aquilo. Será que alguma coisa nessa terra aqui que eu e você vemos, coisas que nós podemos tocar, coisas que a traça e o ferrugem come, será que é mais valioso do que se sentar com Deus ao trono e Deus olhar para você e dizer: bendito, você passou pela luta, pela prova, mas guardou a minha palavra e meu nome? Tem que lutar, tem que perseverar nas suas coisas, mas a primeira obrigação minha e sua é perseverar com as coisas
do alto. Nós precisamos entender que Jesus virá buscar uma igreja lavada e remida pelo seu sangue, não pelo sangue de partido político, não pelo sangue de inocentes, não pelo, aleluia, por poder aquisitivo nenhum. Jesus já veio e pagou um preço por mim e para você. E ele diz: eu estou indo preparar moradas. Mas a Bíblia vai dizer também que no tempo de Noé, o povo vendia, comprava, casava e se dava em casamento. No século 21 não é diferente. Os sinais estão aí, a igreja está adormecida, a igreja não quer orar, a igreja não quer pagar preço, a igreja não quer pegar a palavra e ganhar almas aí fora. Senhor, eu não quero status. Eu falei essa semana para Deus: eu não quero ser conhecido, eu só quero ser conhecido pelo Senhor. Eu só quero que quando chegar o tempo de eu encontrar contigo, eu possa ter sido bem sucedido no meu chamado, porque as coisas deste mundo passarão, e nós temos visto uma igreja apática no século 21, uma igreja que quer lutar, quem canta melhor, quem faz melhor, está esquecendo da primazia que é amar o próximo acima, amar o próximo como a ti mesmo. Se cai, julga. Esse pastor aí, ó, eu sabia. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Pedro foi preso, a igreja fez o que? Orou. Se hoje o pastor Alain for alguma coisa e me levar na prisão, muitos vão dizer aí: tá vendo? Eu sabia. Tá vendo? Eu sabia que não era tudo aquilo. Eu sabia que não era tudo aquilo. Então estamos perdendo o princípio. E o pastor falou esse dia: nós temos que voltar ao princípio do evangelho e entender de uma vez por todas que Jesus já está às portas e virá buscar a sua igreja. Fidelidade é o meio de sofrimento e perseguição. Ah, pastor, eu vou largar de ser crente, pastor Alain, porque fulano falou que eu não canto bem, porque fulano falou que eu não prego, fulano falou isso. E a perseguição é tão simples, é uma coisa tão mínima, e perdemos tempo com isso, porque eu também já fui assim. Fica chorando, murmurando, lameando, e a pessoa não está nem aí. Você está lá com o seu ministério parado simplesmente por uma palavra, e Jesus está sendo açoitado, está sendo cuspido, mas está indo avante, dizendo: eu vou para morrer naquela cruz, mas o meu povo terá um escape. E o povo não quer a cruz. Crente sem cruz não verá a Deus. Cruz quer dizer sacrifício. Cruz também, mas tem que dizer para mim, também para você, renúncia. Porque Jesus renunciou. Jesus renunciou a sua glória e a sua majestade para vir nessa terra pecaminosa, pisou os seus pés, foi provado em tudo, mas não gerou pecado. Fizeram lamúria, perseguiram, mas ele cumpriu o seu ministério. Então, pelo amor de Jesus Cristo, larga de olhar para A ou B e siga em frente, porque em breve nós estaremos voltando para casa. Perseguições tão simples. Ah, pastor Alain, o senhor não canta bem, mas eu não canto mesmo. Ah, pastor Alain, mas o senhor é ruim no volante. Mais ou menos. Ah, pastor Alain, mas as pessoas dão tanta moral, tanta, aleluia, credibilidade a coisas tão pequenas, a coisas tão simples, e perdemos a essência de entender que vai chegar um tempo, as pessoas vão dizer: pastor Alain, ou você faz esse casamento aqui, ou você é preso, pode prender, porque a minha palavra diz que é abominação, e eu não nego a palavra do Senhor, porque é minha bússola. Passa 15 dias comendo carne do bom e do melhor. Quando entra nos 15 dias, final do mês, começa a comer ovo, diz que está sendo perseguido, é aprovação. Começa a murmurar por tantas coisas. E existe milhões de pessoas, preste bem atenção, que daria um braço, daria um membro do seu corpo para ter a vida que eu e você temos. Existem pessoas no mundo que não se alimentaram hoje, e nós ficamos perdendo tempo achando. Você acha mesmo que você é perseguido? Você pode entrar no ônibus e pegar o evangelho, você pode ir na escola pegar o evangelho, você pode sair na rua e você acha que isso é perseguição?
Não vou não. Não vou não, não vou evangelizar não, não vou pregar não. Eu não vou não, porque quem está na frente é isso, a perseguição venha da minha mente. Essa perseguição tão pequena, essas coisas tão fúteis que tem parado homens e mulheres de Deus. E a maior tristeza minha como pastor é quando você vê uma pessoa cheia de talento que Deus deu, ele está parado só porque o pastor não deu oportunidade no culto, fica 5, 6 dias sem ir no culto. O pastor tem 2 meses que não me deixa para cantar. Você não quer cantar, não deu oportunidade de cantar na igreja, vai cantar na porta da escola, vai cantar na rua, vai anunciar o evangelho. Coisas tão pequenas. Eu tenho falado para o Senhor, tira de mim tudo aquilo que faz separação da intimidade contigo. Porque, Senhor, eu não quero status, eu não quero fama, eu só quero cumprir aquilo que o Senhor determinou para mim. E esses dias eu comecei, preste bem atenção. Falei, Senhor, eu tenho perdido tantas coisas. Senhor, está tão difícil prosseguir. Senhor, aí eu quis fazer uma comparação tão inútil, uma comparação que não podia nem sair da minha boca como servo do Senhor. Eu falei, Senhor, eu estou igual o Jó. Deus falou, o quê? Desci 4 horas da manhã, Deus falou assim, você está como igual o Jó? Eu não toquei nos seus filhos e nem toquei na sua saúde? Eu não toquei nos suas filhas e nem toquei na sua saúde. Fecha a boca, meu servo, e desce. Aí eu levantei, orei até 5 da manhã. Depois saí na rua, encontrei uma serva do Senhor. O Senhor disse assim, aí usou ela e falou para mim, desce na olaria, porque ainda o que eu tenho contigo ainda é grande nessa terra. Mas precisa descer na olaria e entender que tudo pode estar ao contrário agora, mas eu posso mudar a situação. Ô dó. E aí nós vamos perdendo tempo achando que estamos perseguidos. E criamos coisas na nossa cabeça, que aí o irmão da igreja está me perseguindo, minha irmã está me perseguindo. E aí passa, eu não posso chegar no altar porque fulano está me perseguindo. Não tem perseguição nenhuma. Esse negócio é você que tem que descer na madrugada e dizer, Senhor, muda-me, Senhor, porque primeiro começa é comigo. Perda, compromisso. Segundo, fidelidade em meio ao sofrimento e perseguição. Quando vinha esta lei e ela for votada e aprovada, para que os irmãos entendam, a pessoa pode chegar, 2 pessoas que vivem no homossexualismo, eles podem querer me obrigar a fazer o seu casamento. Quem está entendendo da glória? Isso não acontecer, eu vou ser preso. Não tem fiança. Eu vou ficar preso porque eu não quis fazer aquilo que a ADO 26 está querendo trazer para mim e para você. Aí sim vai começar uma grande perseguição. Porque o homem e a mulher de Deus que está embasado nesta palavra, que é santa, irrevogável, imutável, uma palavra que você não encontra, aleluia, em outro livro, a direção que te leva ao céu, que te leva ao milagre. Aquele que for fiel vai ir para a cadeia, mas quando nós chegar lá, nós vamos começar a evangelizar, e vamos começar a pregar, e vamos começar a ganhar aula. Vai ter que fazer muita coisa, porque ainda muitos têm abandonado a fé, mas existe uma igreja fiel, existe uma igreja que não negará a palavra. Aí sim é perseguição. Agora essas coisas tão pequenininhas, umas palavras tão baixas, vai tirar você do foco, vai tirar você do seu chamado. Ah, pastor, eu preguei, mas ninguém deu glória. O pastor Roberto chega lá e a igreja, aleluia, vai orar, vai pagar preço, vai ler a Bíblia, vai descer as madrugadas. A diferença é que a igreja do século 21 quer muito de Deus, mas não oferece nada para Deus. Não oferece, aleluia, entra na igreja de qualquer maneira, como se estivesse entrando no supermercado. Me dá uma casa, aí vai como se fosse uma partilheira. Me dá uma casa, me dá um carro, me dá um marido. Mas eu quero aquele que vem montado no cavalo branco, igual o príncipe, me dá isso, me dá aquilo. Mas não oferece nada para Deus. Deus está dizendo, larga a pornografia, larga o falatório, larga a mentirada, larga isso e não larga. E como se Deus fosse operar dessa maneira. Diga para o seu irmão assim, perseguição. Terceiro, uma geração comprometida com o pecado.
Em Mateus 7, 22 diz assim: Jesus disse: muitos me dirão naquele dia. É um dos versículos mais poderosos, todos são poderosos, mas esse é um dos que mais me chama a atenção, irmão. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônio? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isto que eu e você corremos o risco de ouvir, se não colocarmos as nossas veredas em dia, é pior do que qualquer bronca, qualquer palavra maldita, qualquer palavra de perseguição. É muito pior, porque aqui a Bíblia está dizendo que é no final, onde eu vou chegar lá e dizer: Senhor, eu preguei, eu anunciei o Evangelho, eu fui no presídio, eu cantei, a igreja movimentou, eu fiz isso e aquilo. Jesus vai dizer: eu não te conheço. Porque lá dentro era uma coisa, lá fora era outra. O irmão caía e você dizia que era pecado, pré-julgamento. Isso é uma coisa que eu e você precisamos levar em nossos corações, e isso nós não, aleluia, podemos ouvir, porque é uma geração que está, aleluia, querendo andar com Deus e querendo andar com o pecado, é querendo andar com a luz e com as trevas. Luz não mistura com treva. Nós precisamos entender que somos uma geração diferente. Diga assim comigo: diferente. Porque uma geração que é comprometida com o pecado. Stand-up gospel. Começam a blasfemar contra o Espírito Santo. Começam a fazer teatro dos irmãos rodando e fazendo aquilo. Quem já viu isso aí? Stand-up gospel. Cerveja gospel. Forró gospel. Quadrilha gospel. Cerveja gospel. Trio elétrico gospel. Não, nós estamos levando o trilho para ganhar a mentira. Está com saudade do mundo. Ou você escolhe servir a Deus, ou você vai servir a Baal. Mas em cima do muro você não pode ficar. E o Samuel Mariano fala algo interessante. Você já viu Daniel imitando alguma coisa? Cedraque, Mesaque, Abednego, porque é a nossa geração que tem a tecnologia, que tem avião, que tem carro, que tem a Bíblia Sagrada, tem tudo para evangelizar, fica querendo trazer essas coisas. Muitas igrejas querendo trazer para chamar o jovem para aceitar Jesus. Ele tem que entender a renúncia, tem que estar dentro dele, ele tem que renunciar àquilo que faz separação entre Deus e o mal. E o mais triste disso é que muitas pessoas incentivam, mas existe ainda uma geração de remanescentes que não se vendem, não negociam, não concorda, aleluia, não aceita. E esse povo está sendo embasado nesta palavra, porque pode ver a tribulação que vir na sua vida. Se você estiver firmado com essa palavra, nada vai te abalar. Está desempregado, está doente, está enfermo, mas está indo com a Bíblia. Moço, para onde aquele irmão vai? Vou para o ciclo de oração. Mas não tem nada na sua casa, mas Deus vai operar. Tem que ter fé, tem que ter convicção. Jovem sendo incentivado pelos seus pais: não, meu filho, chama ela para dormir aqui em casa. É melhor aqui em casa do que lá fora. Tem pessoas compactuando com essas abominações e dizendo que são igreja. Você acha que Jesus está nesse negócio? Se realmente chamar, vai esperar tudo na hora. Não existe aliança entre, aleluia, a luz, aleluia, e as trevas. Não existe pacto, aleluia, entre a verdade e a mentira. Tudo isso é trago. Uma geração que está comprometida com o pecado, e Jesus está vindo buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Me mostra Jesus dizendo para Pedro ou para João: não, Pedro, pode pecar, peca só um pouquinho. João, pode fazer isso. Pedro, cadê? Jesus está dizendo: ei, arrependei, ei, aleluia, se humilhai na presença do Senhor, que o Senhor vos exaltará. Não olha para as coisas deste mundo e diga não.
Por que você diz não com tanta facilidade para as coisas de Deus? E quando é para dizer não com as coisas que vêm te fazer a separação, você não fala. Ah, não tive força. Ai, meu Deus, não tive força não. Mas quando é, aleluia, para as coisas, vamos evangelizar, não. Vamos ali no culto lá, não. Vamos fazer uma obra social, não. Vamos juntar, fazer uma oferta, ajudar a irmã ali, que tem 6 meninos, não. Vai ter um congresso, senhoras. Vai ter uma festa na igreja. Vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquele outro. É sempre não. E o futebol, sim. Big Brother, sim. Vídeo show, sim. Mas quando é para fazer a separação, né, aleluia, entre o que é bom e o mal, não sabe, aleluia. Para o mal nunca fala não, agora para as coisas boas sempre, aleluia. Para o mal sempre fala sim, mas para as coisas de Deus sempre não. Eu não aguento não, tem trabalho demais na igreja. Segunda. Estou aguentando não, estou desfalecido. Mas quando era do mundo, podia entrar de segunda a sexta, que o forró ia até de madrugada e fazia isso, fazia aquilo. Então a igreja, um povo no século 21 que está comprometido com o pecado, que não incentiva os seus filhos a estar na igreja, que não incentiva, aleluia, a pregar o evangelho. Não vou pregar para minha mãe não, porque ela é católica. A minha mãe é católica, o meu pai é católico, eu não vou pregar. E só que, aleluia, como o pastor tem falado em algumas vezes, nós estamos vivendo no século 21, onde a igreja quer pregar somente para igreja. E o seu vizinho? E o seu marido que ainda não está convertido? E seu filho? Se nós não tivermos a consciência e dizer está errado, é errado, não vai por esse caminho, mas eu vou, você não vai porque você está debaixo da minha tutela. A esposa quer tomar uma direção e o marido quer tomar outra, Deus não vai operar nisso. Ou tem que estar na mesma concordância, tem que estar na mesma direção. Assim é a igreja de Cristo. Dentro do ministério Ebenezer não existe outra igreja, é somente uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Não existe uma igreja do levita, não existe uma igreja do pregador, não existe uma igreja, aleluia, dividida e sim unida. Sabe o que eu mais enfrentei dentro do meu ministério quando eu fui pastor? Uma igreja querendo nascer dentro da outra. Não, nós somos somente uma igreja, que estamos embasados na palavra, liderado, nós só estamos. Tem um grupinho A que não fala com o grupinho A. Dentro de igreja não existe partido, meu irmão. Dentro de igreja, aleluia. Dentro da ceia está com cálice. Aí quando chega aqui faz a curva dessa maneira. Aí chega aqui e faz outra. Não verá a glória de Deus. Se não existe, aleluia, o rompimento com as trevas. Uma geração que quer ser crente porque sabe que Jesus está voltando, mas quer ficar entrelaçado com as coisas do mundo. Me mostra, já fizeram algum joguinho aí de Bíblia? Acertar a Bíblia? Ou um joguinho que Jonas está na barriga da baleia, navegando? Já fizeram? Não. Só faz jogo de arrancar o pescoço, arrancar a cabeça. Faz jogo de fase, tudo quanto é fase. Já fizeram? De Bíblia, já? Para responder, para aprender, não. E aí quer ser crente porque sabe que Jesus virá buscar, mas ainda quer estar preso nas coisas do mundo. Aí quando chega, que sai a turminha, que aí o pastor não está vendo, o pai não está vendo, fulano não está vendo. Aí chega lá no karaokê, em vez de cantar um hino, não é, vai cantar uma música do Luan Santana, uma música Meteoro da Paixão, não sei mais o que. Ou você rompe, aleluia, com as trevas, ou você não verá a glória de Deus. Não existe parceria, não existe, aleluia, concordância entre o que é certo e o que é errado. Quarto, envolvimento com heresias. Em Mateus 13:33, Jesus afirmou que a boa massa do cristianismo poderia ser levada pelo fermento da heresia. E o mal poderia andar juntamente com o bem, ó, presta atenção, parceria, juntamente com o bem. No final dos tempos, tolerar Jezabel na igreja, diga assim, igreja, diga eu, é tolerar o pecado e a heresia dentro da igreja. O cristão envolvido com heresias
ele desfalece. É pessoa sair daqui de Planaltina, Goiás, não dizima numa oferta, mas vai lá ver stand-up gospel. Vai lá, aleluia, por rodeio gospel. Vai lá para não sei o que gospel. Misturado, aleluia, aleluia, com heresias. Aí pessoas estão chegando, foi falado aqui ontem. Pega um versículo da Bíblia, começa a inventar história, encaixar aquilo outro. Se fosse, aleluia, Jesus deixou tudo aqui certinho, Espírito Santo. Tudo que eu e você precisamos está em Gênesis e Apocalipse. Você não precisa dar ouvido a certo tipo de pessoas que vai transformando a palavra em heresia. E a heresia tem matado profetas. A heresia tem matado, aleluia, cantores. A heresia tem matado a igreja. Mas dentro, aleluia, de mim e de você, Cristo está dizendo: seja perseverante e não se envolva com essas coisas. Não tem nada a ver. Envolvimento com heresias, stand-up gospel, já foi falado, paródias em Cristo, com bebida. Satanás, quem viu isso no carnaval, e Satanás derrotando Cristo? Bíblia para homossexuais que não tem a palavra homem, mulher, macho e fêmea. Tudo isso tem acontecido debaixo do meu nariz e do seu. Diga amém. Tudo isso tem acontecido dentro dos nossos lares, através da televisão. E estamos parados, pasmados, achando que temos tempo. E esquecendo que Jesus pode ser minha última pregação, minha. Porque daqui um pouquinho Jesus pode me recolher. E como é que foi a minha caminhada até eu subir aqui? Como é que foi a minha renúncia até subir aqui? Ou nós queremos viver de aparências? Ter aparência, agora vamos aqui para o quinto. Ter aparência de vida, porém está morta. Já viu isso? Já viu a pessoa que tem aparência que está viva, mas está morta? Está cheio de vida, transbordando, mas em casa está tomando remédio depressivo. Não perdoa o marido porque o marido esqueceu o aniversário de casamento. Não perdoa o filho porque o filho deu uma mal resposta. Está cheio de vida dentro da igreja, no trabalho, mas dentro de casa está morto. Dentro de casa não ama, não perdoa, não libera a palavra profética. Está tudo acabando, não tem capacidade de chegar na despensa e dizer: sai daqui, espírito de escassez, sai daqui porque eu sirvo a um Deus que enviou maná do céu para o seu povo. Então até de tarde essa dispensa vai estar amarrotada. Não, sai de casa, vai murmurar para o vizinho que não é crente, vai dizer: estou na prova, estou passando isso, estou passando aquilo. E aí o povo está dizendo: para que eu quero esse Jesus? Para que eu quero servir esse Deus? Se esse homem tem 20 anos na igreja, está dizendo que está passando prova, não tem capacidade de profetizar. Agora para mandar zap falando da roupa do pastor que está engiada, ou do sapato que está rasgado, tem autoridade demais. Tem aparência de vida, porém está morta. Em 2 Timóteo, Paulo diz: dos últimos dias haveria pessoas tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Hoje em dia vivemos em um mundo de aparências. Todas as pessoas se dizem cristãs, porém alguns estão como os cristãos de Sardes. Tem nome vivo, mas estão mortos. Essa tragédia que aconteceu com essas crianças debaixo do nosso nariz, me trouxe uma reflexão com as minhas filhas. Me trouxe uma reflexão com meus sobrinhos, me trouxe uma reflexão muito grande esse dia. Mas eu vi uma comoção tão grande na cidade, mas essa comoção durou tão pouco. Na rede social, que as pessoas fazendo isso, vamos fazer campanha, tudo. Que coisa mais linda. Eu falei: agora, Planaltina, Goiás, agora, aleluia, vai evangelizar o povo, as igrejas vai unir, vai levar a cesta básica, vai juntar os médicos no dia de folga, fazer exame, o conselho tutelar, vai ter uma união, mas é igual fogo de paia. Como se isso já não tivesse acontecendo debaixo, aleluia, no nosso vizinho, pessoas. Não foi, isso foi que Deus revelou. Mas a cidade exige pessoas que estão maltratando seus pais, maltratando, aleluia, os filhos, maltratando as esposas. E a igreja está parada, com a cara, aleluia, de tacho. E o diabo só ia dizendo: lá na igreja profetiza, lá na igreja prega, mas não anuncia o evangelho.
como eu e você vamos chegar diante de Deus? Como? E aí quando alguém faz, você quer aparecer, quer ser bom demais, não vai durar até o final do ano. Não adianta, estudou, igual o pastor tem falado muito isso, eu tenho pegado para mim. Muitas vezes a gente enche de conhecimento, mas não transmite o conhecimento. Pastor, mas eu não sou pastor, mas você, Deus vai te usar. Deus vai te usar para o seu pai, para a sua mãe, preste bem atenção, vai usar para o seu vizinho. Porque Deus, Ele vai te usar, porque Deus está procurando uma geração de adoradores que está dizendo: Pai, me usa, Senhor, tira de mim tudo aquilo que não te agrada, me usa. Mas não tem feito isso, porque parece que tem vida, mas está morto. Se arruma para tudo, mas não se arruma tempo para tudo, mas não arruma tempo para evangelizar. Não arruma tempo. Esses dias a Cauane, a gente estava lá em casa e a Cauane, eu mostrei um vídeo das pessoas fazendo obra lá no presídio, a capelania levando uma palavra, e ali você não pode encostar na grade, quem fez o curso sabe disso, você tem que cantar de longe, anunciar a palavra de longe. E aí eles estavam batizando, e a Cauane falou assim: uai pai, mas pode? Eu falei: pode, minha filha, porque Jesus veio e foi para os perdidos. Jesus veio e foi para os doentes. Não adianta o pastor Alan ter a aparência que está vivo, que está, aleluia, radiante, que está tudo bem, está tudo, mas se a dor do meu próximo não me traz uma comoção para tentar fazer algo, eu estou mais morto do que um sepulcro caiado. É bonito por fora e feio por dentro, não tem vida. Essa é a quinta característica da vida de Cristo. Sexta, diga comigo sexta, já estou terminando. Fiel e perseverante. Dá um glória aí agora. Nos últimos dias vai ter uma igreja fiel e perseverante. Mesmo em meio à apostasia e o esfriamento espiritual de muitos, ainda existe um povo que sobe do monte, que desce do monte, que faz campanha no círculo de oração. Ainda muitos não querem, mas existe uma igreja que está buscando, que está lendo a palavra e dizendo: Senhor, eu vou anunciar o evangelho, eu vou ganhar almas, eu vou até o final com a minha missão. Fiel e perseverante. Jesus disse: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse remanescente fiel é o que faz parte da igreja da última hora. Quem é esse aí? Dá um glória. Quem é esse aí? Dá um glória. Uma igreja fiel e perseverante. Eu fico maravilhado. Eu estava falando em casa hoje para umas visitas ali. Eu fico maravilhado porque... Não, a gente estava falando na frente da igreja hoje, desculpa. Eu estava falando com o pastor Caro, tinha alguns pastores ali. E eu falando assim: irmãos, tanta prova que eu passo, se eu não fosse crente eu não aguentava. Tanta, aleluia, dificuldade. Se eu não tivesse Jesus eu já tinha desistido de tudo. Se eu não tivesse Deus eu já tinha chutado o balde. Mas aí é na fraqueza que Deus opera. Você está dizendo: Senhor, eu vou morrer. Deus vai: não, amanhã tem milagre. Amanhã tem resposta. É fiel e perseverante. É por isso que nós estamos vivendo no século 21, onde muitos têm perdido a esperança. Porque a maior esperança é quem? Jesus. Mas se eu não apresentar Jesus para as pessoas, eu, pastor Alan, uma pessoa que vivia nas drogas, era alcoólatra, todo mundo sabe meu testemunho. Se eu não apresentar o Jesus que mudou a minha vida para as pessoas não vão acreditar. Vão dizer que foi sorte. Nunca foi sorte! Nunca foi sorte, sempre foi Jesus. Ainda que eu não conhecia Ele, sempre foi Jesus. Quando eu olho para trás e vejo tudo que eu passei para chegar hoje nesse altar, eu digo: sempre foi Jesus. Sorte, crente não tem sorte não, crente tem Jesus. Quem crê, dá glória. Ah, foi sorte, pastor divino. Foi não, pastor divino, foi Jesus. Ah, aleluia, foi isso. Foi sorte, pastor Lourdes. Foi não, foi Jesus. Sempre foi Jesus, nunca foi sorte. Fiel e perseverante. O cristão fiel e perseverante tem a característica de um crente fiel até o último, até o suar do arrebatamento.
pois foi a única igreja das 7 que Jesus falou em preservar da grande tribulação, que falou acerca da sua vinda. Filadélfia, fiel entre Sardes e Laodiceia, fiel e perseverante. Preste bem atenção, olha aqui para mim. Aguenta firme. Aguenta firme. Não preocupe com essa luta, porque ela é passageira. Aguenta firme. Persevera na palavra, persevera na oração. Aguenta firme, porque está chegando a hora da gente voltar para casa.